Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Depois de conhecermos os princípios fundamentais da moral, vamos agora conhecer também outro dentre os mais importantes elementos estruturais da moral, aquele que é o seu elemento nuclear, o ato moral. Bem, vamos tratar do ato moral. Ali você está vendo a árvore da moral e a seta indicando exatamente o núcleo da árvore onde está escrito ato moral. O que é ato moral? Denomina-se ato moral todo ato praticado por uma pessoa e que de forma direta ou indireta afeta outra ou outras pessoas, ou uma comunidade, uma nação ou a humanidade. A pessoa que pratica o ato moral denomina-se sujeito do ato. E a pessoa, ou comunidade, a nação ou a humanidade sobre quem incide o ato moral denomina-se objeto do ato. A prática de todo ato moral sempre ocorre em dois planos. O plano subjetivo, que é o plano no qual se encontra o sujeito do ato, e o plano objetivo, no qual se encontra o objeto do ato. Convém esclarecer que o ato moral só se materializa, ou seja, só passa a existir quando o sujeito do ato exterioriza o seu querer, fazendo com que o ato saia dos limites do plano subjetivo e adentre o campo do plano objetivo. Isso é o mesmo que dizer que, enquanto o ato se mantiver apenas no plano subjetivo, ou seja, nas especulações e intenções que povoam a cabeça do sujeito do ato, ele ainda não existe e não pode ser considerado ato moral. Vejamos o ato moral, o sujeito do ato e o objeto do ato, nos seus respectivos planos no quadro a seguir. Aí você tem o sujeito do ato no plano A, o objeto do ato no plano B. Então você tem o plano subjetivo, ali cor de rosa, e você tem o plano objetivo na cor amarela. Ali dentro do plano subjetivo está o sujeito do ato e no plano objetivo está exatamente o objeto do ato. E o ato moral é exatamente, ele sai sempre na direção do sujeito do ato em direção ao objeto do ato. Classificação dos atos morais. Os atos morais são classificados como positivos ou construtivos quando contribuem para a união das pessoas e para a harmonia social, e negativos ou destrutivos quando provocam a desunião das pessoas e a desarmonia social. A singularidade dos atos morais. Os atos morais sempre são praticados um de cada vez e também sempre por uma única pessoa, o sujeito do ato. Por essas razões, eles são considerados singulares, independente de quantas pessoas sejam o objeto do ato. A singularidade do ato moral nos ensina três importantes lições. A primeira delas nos diz que, sendo o ato moral singular, de modo singular, ele deve ser analisado e julgado, ou seja, um ato de cada vez. A segunda lição nos ensina que um ato moral singular, isoladamente, seja ele positivo, construtivo, ou negativo, destrutivo, não tem o condão de, sozinho, definir a qualidade do caráter de um indivíduo, tornando-o herói ou bandido. A terceira lição nos orienta no seguinte sentido: o juízo ou julgamento de um ato moral necessariamente passa pela análise estrutural desse ato, o que nos impõe que conheçamos os componentes da sua estrutura. Vejamos a estrutura dos atos morais. Todo ato moral contém 10 componentes que, apesar de distintos,
são inseparáveis. Olha, gente, eu estou dizendo que tem 10 componentes, mas eles são elementos distintos, mas são sempre compondo o mesmo ato. Não tem como separar os elementos componentes de um ato. Na análise de um ato, um juízo abalizado nos impõe como regra obrigatória que os 10 componentes sejam devidamente considerados. No quadro a seguir, apresentamos os 10 componentes da estrutura comum a todos os atos morais devidamente distribuídos nos seus respectivos planos. Estão aí, portanto, os 10 elementos, os 10 componentes do ato moral, formando a estrutura. Você tem ali no plano subjetivo 5 elementos, estão na cor azul, e você tem no plano objetivo, na cor amarela, 5 elementos de cor vermelha que fazem parte do plano objetivo do ato. Então você tem, portanto, os 10 componentes que são o motivo, os fins, a intenção, a decisão e os meios, e você tem o querer, os resultados objetivos, os resultados subjetivos, as consequências objetivas e as consequências subjetivas. A seguir, passaremos a explicar e conceituar cada um dos componentes da estrutura do ato moral. Veja que o primeiro dos componentes é o motivo. O que seria o motivo? O motivo é um impulso que leva o indivíduo a agir conscientemente visando alcançar certos fins. E o que seriam os fins? Fins, visão antecipada e consciente dos resultados que se pretende alcançar. Por exemplo, eu penso ou imagino um determinado objetivo que eu pretendo alcançar e esse objetivo se constitui o fim do meu ato. O terceiro elemento é a intenção. A intenção, gente, é a vontade conscientemente dirigida para atingir os fins. Muitas pessoas confundem vontade com querer. Vontade é uma coisa, querer é outra. Lá na frente vamos explicar o que é o querer. Mas a vontade é exatamente aquela maquinação, aquele plano interno que você faz na sua cabeça para você atingir os fins que você pretende. Portanto, é um planejamento, é uma maquinação. Isso faz parte do que chamamos a intenção. E a decisão? A decisão é um ato interno, pessoal e voluntário que consiste na escolha consciente entre vários fins possíveis. E os meios? Os meios é o conjunto de recursos conscientemente reunidos para a consumação do ato moral. Nós vimos que esses 5 elementos iniciais fazem parte do plano subjetivo, portanto, acontece dentro da cabeça do sujeito que pretende praticar um ato. E a seguir é que entramos no plano objetivo, que é quando o querer é manifesto e o ato moral se consuma. Então, o sexto elemento, que já está no plano objetivo, é o querer. E o que é o querer? O querer é ação consciente e irreversível. Por que consciente? Porque você faz pensando, sabendo o que está fazendo. Irreversível, porque não tem volta. Uma vez exteriorizado, não tem volta. Por isso que ele é irreversível. Então, é ação consciente e irreversível que consiste no emprego da energia, dos métodos e dos meios necessários à consumação do ato moral. Uma vez manifesto o querer, surge, portanto, os 7 elementos que são os resultados objetivos. O que é o resultado objetivo? É o produto do ato moral materializado no objeto do ato. Ele permite avaliar em que nível foi ou não atingido o fim pretendido. E o oitavo elemento, o oitavo componente do ato, são os resultados subjetivos, que é o produto do ato moral materializado no próprio sujeito do ato e permite avaliar se foi ou não atendida a necessidade básica que o motivou. Ainda no plano objetivo, nós temos o nono elemento, o nono componente, que são as consequências objetivas, que são os efeitos positivos ou negativos produzidos em outras pessoas a partir do resultado do ato moral praticado pelo sujeito do ato. Ou seja, só depois que o resultado acontece é que se desencadeiam as consequências objetivas.
Da mesma forma, as consequências subjetivas, que são os efeitos positivos ou negativos produzidos no próprio agente, ou seja, em quem praticou o ato, a partir do resultado do ato moral que ele praticou. E aí decorre dessa ação ou desse ato a avaliação da culpa e do mérito. Na sequência, veremos os valores morais enquanto padrões que se prestam à avaliação dos atos morais. Trata-se, pois, de mais um dos elementos estruturais da moral. Gente, é chegada a hora da festa. A festa da demarquia e da participação social. Vamos nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos e fazendo os cursos de capacitação. Vamos também acessar os sites da Unimérito, www.unimerito.com, e o site da Constituinte Popular e Ética, que é www.constituintepopularetica.com. Vamos, portanto, participar. Vamos à festa!